Deus, graça e paz. Estamos aqui em mais um vídeo, mais uma breve live dos espólios que nós estamos trazendo aqui da Igreja de Tessalônica, fundada pelo nosso amado, querido apóstolo Paulo. E nós vamos falar aqui hoje da terceira característica de muitas características desta igreja abençoada, avivada na sua época, que serve para nós de exemplos a ser seguido. Então, eu já vou aqui direto no ponto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está aqui ao vivo conosco, você que vai assistir esse vídeo no futuro. Meu desejo é que as bênçãos do Criador, que a tua semana seja extraordinária, sejam de bênção. E eu desejo para você, para a sua família, toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que a nossa semana seja extraordinária, em nome de Jesus, vencendo todos os desafios. Os desafios são apresentados para que sejam superados e vencidos, para que possamos continuar crescendo de fé em fé e de graça em graça. Tudo para a glória de Deus, para a nossa realização na sua vontade. Isso é bom demais. Eu quero aqui, então, nós já falamos sobre uma das características principais de Tessalônica, que é a fé, o amor. E agora vamos falar dessa terceira característica dos nossos irmãos ali de Tessalônica. Se você quiser saber as primeiras que eu falei, só você assistir um dos nossos vídeos anteriores, que certamente você vai encontrar aí, tá bom? Nós temos um espólio, uma rápida introdução acerca do livro, não é? Inclusive da própria cidade, quando ela foi fundada, não é? E até uma regalia que a cidade teve do governo romano, mas aí você vê lá nos vídeos anteriores, ok? Então, o verso 2 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vós tem demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a terceira característica dos irmãos ali de Tessalônica é a perseverança, ou exatamente, motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Então, uma outra característica muito interessante dos nossos irmãos ali da época de Tessalônica, a qual essa epístola aqui Deus fala muito conosco através dessa epístola, trazendo as características daqueles irmãos que que se converteram de verdade ao Senhor Jesus Cristo, e eles tiveram características toda peculiar que deve se apresentar todo aquele que em seu coração, independente de religião, independente de denominação, não é? Independente, nosso propósito é compartilhar um pouco da palavra viva do Criador, independente de qual seja a sua religião. Então, nós estamos falando aqui das características dessa igreja de Tessalônica. E nós falamos já da fé, falamos do amor, e hoje estamos falando da perseverança. O que vem a ser a perseverança, né? A perseverança é você esperar com confiança. Então, dependendo do que você espera, você pode ter confiança naquilo que você está esperando. No contexto que estamos dizendo aqui, essa característica dos irmãos de Tessalônica deve ser a característica de todo servo de Cristo, todo ser humano que segue a Cristo, que já decidiu obedecer a sua palavra, aos seus ensinamentos, independente, de novo, eu falo aqui de religião. A perseverança ela deve ser uma das características que devemos imitar, porque perseverança proveniente da esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante nós entendermos que a perseverança, uma palavra sinônima para perseverança, é a paciência. A paciência
ela é gerada, segundo o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, em 2 ou 1 Coríntios capítulo 5, é gerada na tribulação. Então, a paciência, a perseverança, ela é gerada nos momentos de lutas, de aflições, de desertos, de desafios que nós estamos enfrentando e até de situações que, para nós, perde meio que o nosso controle. Porque, assim, tem coisas na vida que nós temos que fazer o tempo todo. Mas tem tem desafios que dependem unicamente, tem respostas que aguardamos unicamente do Senhor. Então, você aplicar essa característica que tinha nos irmãos de Tessalônica, que era perseverança, só que perseverar em quê? Né? Em que nós temos perseverado relacionado, ou o que nós temos esperado relacionado aos nossos sonhos, aos nossos propósitos de conquista. Não é? Quando nós olhamos aqui para os irmãos de Tessalônica, a perseverança deles tinha uma direção. É muito importante você saber o que você está esperando, em quem você está esperando, para que a tua esperança ela seja viva. No caso dos irmãos de Tessalônica, e deve ser na vida de todo aquele que segue a Cristo, independente de religião, a perseverança deles era proveniente da esperança. O que vem a ser esperança? São palavras sinônimas, né? Eu acho esse trocadilho que Paulo faz aqui muito legal, que ele diz que o esforço motivado pelo amor e o quê? A perseverança em quê? Proveniente da onde? Da esperança, que é uma palavra sinônima, que esperança é você esperar com confiança, mas você só espera com confiança, acreditando que a tua espera vai ter um resultado positivo e vitorioso se você esperar em alguém que te dê uma segurança e vai te trazer uma resposta de vitória. Nesse caso aqui é garantida a nossa esperança, que é em Cristo. Jesus, quando veio nessa terra, ele se encarnou, né? A Bíblia diz que no João capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o versículo 14 vai dizer: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É interessante nós entendermos que a esperança que estamos falando aqui é uma esperança viva. Por quê? Porque fiel é o que prometeu nos trazer a vitória. Seja qual for a área da nossa vida, espiritual, emocional, intelectual, física, seja qual for os sonhos que você tem apresentado diante do Senhor. Se de fato nós já entregamos a nossa vida a Cristo, estamos nos esforçando para segui-lo, a nossa esperança ela é proveniente da esperança em Cristo. Então, quem espera no Senhor Jesus, com certeza alcança. Alcança dentro da sua vontade, dentro do seu querer. Então, eu estou aqui para trazer mais esse espólio para você da igreja de Tessalônica, que nós falamos nos vídeos anteriores da fé, essa característica, falamos do amor. Agora estamos falando um pouquinho da perseverança, da paciência, da esperança proveniente da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós esperamos na pessoa certa, no propósito certo, como saber isso? Tendo paciência, que não tem jeito. Essa luta que você está enfrentando aí está gerando em você o poder da perseverança. Porque todo ser humano, ele tem intrínseco dentro de si o DNA do Criador. E automaticamente, esse poder e essa característica que é gerada em nós através de Deus, através do Espírito Santo, através da palavra do Criador, ela gera em nós essa paciência para que nós possamos, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, como diz Eclesiastes 3, há um tempo para todo propósito debaixo desse céu. Então, seja o que você estiver enfrentando, quero dizer para você que, através dessa aflição, dessa luta, dessa dificuldade, o Senhor está gerando em você paciência, perseverança. Eu quero te motivar a continuar perseverando. Perseverar
A perseverança proveniente da esperança em Cristo, porque Ele é fiel. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir todos os propósitos que Ele tem na minha e na sua vida. Só que os propósitos são dele. É importante você entender, nós entendermos, como diz ali em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É importante entender esse tudo o que quiseres. É o querer nesse relacionamento recíproco entre Deus e o homem e Deus. Quando eu persevero, quando a paciência está sendo gerada em mim nessa luta que eu estou enfrentando, é porque a minha esperança não está nos homens, a minha esperança não está nas pessoas, a minha esperança está em Cristo. Quando a nossa esperança é proveniente de Cristo, o resultado será maravilhoso, será de sucesso, seja qual for o resultado que vier. Porque quando nós esperamos com confiança e da fonte certa, que a fonte é Deus, a fonte é as Escrituras, a fonte é Jesus Cristo, a fonte é o Espírito Santo, é a Trindade, não é? Quando esperamos nele, tudo aquilo que ele prometeu, tanto para a vida espiritual, quanto para a vida, para a nossa área emocional, para a nossa área intelectual, nossos sonhos de conquista nesse plano, nessa terra, eles vão se realizar porque Deus é fiel. Então, essa era uma outra característica que nossos irmãos de Tessalônica tinham, que nós aprendemos muito com eles e devemos, sim, seguir e até gerar essas características. Ainda que nós não percebamos em todo aquele que está se esforçando para obedecer à vontade de Deus, para estar na vontade de Deus, para obedecer à palavra de Deus, essas características são automaticamente geradas em nós e direcionadas pelo próprio Espírito de Deus. Então, a igreja de Tessalônica, ela verdadeiramente, se eu estivesse lá, eu dizia, olha, vai nessa força, porque verdadeiramente vocês têm sido um exemplo para os fiéis. Então, que Deus nos abençoe. Até o nosso próprio espólio. Vamos dar continuidade aqui. No próximo vídeo nós vamos falar, já falamos sobre a característica dos irmãos de Tessalônica, que é a fé, o amor. Agora falamos um pouquinho da perseverança, de forma bem simples. E meu desejo é que você possa ouvir essa palavra e raciocinar comigo, e você refletir comigo e entender que quem espera em Cristo sempre alcança, no tempo certo e na hora certa. Amém? Então aqui no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a escolha de Deus, dentro desse espólio que estamos trazendo aqui da primeira e da segunda epístola de Tessalônica. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Você que está aqui no presente, Deus continue abençoando sua vida e família. Se você está triste, eu quero dizer que estar triste não significa que você é uma pessoa triste, porque quem tem Jesus pode até passar por momentos de tristeza, mas tem motivo de estar alegre, porque o selo da salvação está na sua vida, está nas nossas vidas. Então que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, independente aqui, torno a dizer, de religião. Meu desejo é que possamos prosseguir na fé, olhando para Jesus, que é o nosso autor e o nosso consumador da nossa fé. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na shalom, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau.